Salve pessoal, professor Helder por aqui, mais um vídeo aqui de introdutório nos assuntos de programação. E aí no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui, vamos começar o nosso estudo aqui sobre vetores e listas, legal? Que a gente pode enxergar esses vetores e listas como sendo um tipo de variável que consegue armazenar um conjunto de dados. Então é algo extremamente útil, né? É uma ferramenta assim que tá disponível em quase todas as linguagens de programação. Tem alguma forma para a gente utilizar um vetor e utilizar uma lista, legal? Então, antes da gente entrar diretamente no que é um vetor, o que é uma lista, qual que é a diferença entre eles, o que são, o que comem, para onde vão, né, esses termos novos aqui, a gente só precisa revisar um detalhezinho, que é a questão do que é uma variável. Então a gente já viu lá no comecinho dos nossos vídeos o seguinte, né? A gente tem aqui a memória do computador, e aí quando nós criamos uma variável, por exemplo, se eu faço assim, número recebe 5, tá? O que o computador faz para a gente? Né? O que o nosso interpretador, no caso do Python, e o sistema operacional fazem para a gente? No momento que a gente faz isso aqui, a linguagem de programação, né, ou o sistema operacional, vai separar um espaço na memória aqui e vai colocar o valor 5. E aí esse espaço de memória, né, essa variável número, ela é um atalho para esse espaço de memória. Então sempre que eu usar número, eu estou pegando o valor que está aqui nesse espaço de memória. Legal? Então esse é o ponto principal aqui das variáveis. Aí, de novo, né, a gente precisa saber o tipo dessa informação para que o sistema operacional saiba, olha, eu preciso organizar um quadradinho ou dois quadradinhos de memória para guardar isso. Né? Isso é extremamente útil quando a gente estiver trabalhando com um texto, por exemplo, né, que o texto pode ser muito grande, muito pequeno, aí dependendo vai usar mais ou menos memória, legal? Então esse é um ponto aqui para a gente ter em mente, né? Então uma variável é um espaço de memória. Agora, pessoal, vocês já devem ter percebido, né, que os nossos programas eles estão ficando mais avançados, a gente já está usando estrutura de repetição, estamos conseguindo fazer coisas do tipo, vamos ler entradas do usuário até que ele digite -1. Então a gente fica lendo números que a gente nem sabe quantos são. Né? E aí, de repente, pode surgir algo bem simples. Olha só, vamos ler aqui 50 números do usuário e vamos exibi-los de trás para frente. Tá? Algo extremamente simples. Mas, o que isso nos indica? Que eu vou precisar de uma forma para armazenar todos os números que o usuário entrou para depois mostrar eles de trás para frente. Né? Então é algo que eu preciso ter uma forma de armazenar então esses 50 números para depois mostrá-los. Mas aí eu podia mudar, né, o exercício, né, o problema de programação. Podia dizer assim, olha, o usuário vai escolher quantos números ele vai digitar, então ele pode digitar 1 milhão, 2 milhões, 4 milhões, 5 milhões, e aí a gente vai ler tudo isso e depois mostrar em ordem inversa. Pode também ser esse caso. Assim como a gente está acostumado, então dei alguns exemplinhos em programação, assim como de repente a gente vai fazer uma compra num site, e aí a gente tem o carrinho lá, né? Então eu escolho os meus itens a comprar, vou colocando no carrinho, depois quando eu clico em comprar, ele tem o quê? Tem uma lista de compras, né? Tem um conjunto de itens que eu quero comprar. Mas eu vou colocando eles na lista e depois é que eu fecho a compra. Então, a gente tem muitos exemplos de situações em que eu preciso usar um conjunto de dados, ter uma maneira que facilite com que a gente manipule e use um conjunto de dados ao invés de uma só variável. Então imaginem se a gente fosse fazer esse problema que eu comentei de, vamos colocar aqui, 50 números e mostrar eles de trás para frente. Então eu teria, com o que a gente viu hoje, eu teria que criar 50 variáveis aqui, né? Teria que ter uma variável aqui, mais uma aqui, variável 2, variável 3, até a variável 50, eu precisaria ter aqui 50 variáveis,
e depois mostrar elas de trás para frente. Então ia ficar um código horrível, assim. Imagina a gente declarando número 1, número 2, número 3, fazendo a mesma coisa e depois só mostrando de trás para frente, né? Não faz sentido, sabe? A gente consegue resolver assim, mas não fica legal, não fica elegante, não fica um código bacana. Então, para isso, é que acaba entrando a ideia dos vetores, né? Então, os vetores, eles são uma forma que quase todas as linguagens de programação fornecem aqui, elas são uma forma para que a gente consiga lidar com conjuntos de dados, tá? Conjuntos de dados. E aí, que tipos de dados? Todos os tipos de dados que a gente conseguir trabalhar em um programa, né? Então a gente já consegue enxergar direto que eu consigo fazer conjuntos de números, conjuntos de textos, conjuntos de tipo lógico, mas aí depois, se a gente se aprofundar um pouquinho mais no nosso estudo, a gente pode, né, o programador pode definir os seus tipos, ele pode definir também objetos. Então esses conjuntos podem ser conjuntos também de tipos diferentes, por exemplo, um tipo que é uma conta bancária, ou um aluno na UFSC, sabe? A gente pode ter alguma representação para um conjunto, então a gente pode usar vetores para isso, tá? Então os vetores, eles permitem que a gente represente conjunto de dados aqui, e na maior parte das linguagens, tá, os vetores aqui, eles são considerados um tipo primitivo, né? O que é o tipo primitivo? A gente já conversou brevemente sobre os tipos primitivos lá nos primeiros vídeos, que são os tipos que já vêm com a linguagem, por exemplo, os tipos numéricos e o tipo texto aqui no Python, né? Então eles já vêm com a linguagem, por eles já estarem na linguagem, eles já têm operadores e funções que a gente consegue usar de fábrica, né? Sem ter que fazer como a gente viu nos últimos vídeos de funções, sem precisar importar nada, né? A linguagem já oferece isso, então facilita com que a gente expresse os nossos programas aqui, tá? Então, o que difere um vetor de uma variável normal? Então, os dois a gente usa para armazenar informação, só que no vetor a gente vai armazenar um conjunto de dados, e aí, no momento que a gente vai lá e diz para a linguagem de programação, olha, estou precisando de um vetor, tá? No momento que a gente disser que está precisando de um vetor, deixa eu vir aqui para baixo, mostrar mais um exemplo, eu vou dizer assim para a linguagem, olha, eu quero um vetor aqui de 20 posições. Então, o sistema operacional e a linguagem de programação vai lá, vai separar aqui, ó, separei essas 20 posições aqui, essas 20 posições você consegue acessar agora no seu vetor, e aí, para facilitar, né, a linguagem de programação permite com que a gente acesse os índices desse vetor. Então se eu tenho 50 posições, eu consigo acessar no meu vetor a posição 1, 2, 3, 4, 5, até a posição 50. Então aquele caso da gente ter as 50 variáveis, a gente a gente substitui por a gente ter só uma variável aqui, que a gente consegue manipular os índices dela, né? Então essa manipulação de índices, em geral, a gente vai associar com uma estrutura de repetição para que a gente consiga fazer um código mais enxuto, né, e lidar com isso dessa forma. Então, quando a gente declarar um vetor, que vou dar o exemplo aqui em duas linguagens de programação, vou dar o exemplo em Java e vou dar um exemplo em Python. Então, no momento que a gente declara um vetor, tá, um vetor é algo, como é um tipo primitivo, um vetor, na maioria das linguagens, acho que quase todas as linguagens, tá? Aliás, já vou abrir um parênteses, né? Python não tem vetor, por isso que o título desse vídeo são vetores e listas, tá? Em seguidinha vem um exemplo em Python. Então, sempre que a gente declara um vetor, como é um tipo primitivo, a linguagem precisa saber qual é esse tipo e qual é o tamanho deste vetor. Então, se a gente fosse fazer isso em Java ou em C, a gente faria o seguinte, ó. Eu vou dizer assim, quero um vetor de inteiros, e aí o que muda? Né? Eu preciso usar aqui um abre e fecha colchetes. Esse abre e fecha colchetes é muito usado na maioria das linguagens para indicar que a gente está trabalhando com um vetor, com um conjunto de informações, e é ele que a gente vai usar para acessar os índices, né? Que era o que eu tinha comentado aqui. E aí depois a gente vai dar um nome para o nosso vetor,
tá? Um nome qualquer. E aqui eu já consigo fazer declaração. Agora, eu posso declarar e fazer a atribuição junto, né? Então, vou mostrar outra forma aqui. Então, a gente vai colocar lá o tipo. Então, o meu vetor vai armazenar inteiros. Vou chamar ele de V1. E aí, a gente vai usar o símbolo aqui de atribuição. E aí, dependendo da linguagem, vai ser chaves, ou vai ser colchetes, ou qualquer coisa, a gente coloca os nossos elementos aqui. Então, de repente, vai ser o 3, o 5 e o 7. Né? Poderia colocar quantos elementos eu quisesse aqui. E aí, no momento que eu fiz isso, né, o ponto e vírgula aqui, se a gente tiver em C ou em Java, o que vai acontecer com a memória? Vai acontecer o seguinte, olha, eu vou separar para você aqui 3, 5 e 7, e aí esses endereços aqui de memória, eles podem ser acessados pela variável V1 aqui. Tá? Então, essa variável V1, que ela é um vetor, ela nada mais é do que um atalho, né? A gente chama também de um apontador, ela aponta para um endereço de memória, né? Então ela aponta para um endereço de memória onde estão aqui, em geral em sequência, quando a gente estiver trabalhando com vetores, né? É uma sequência de endereços de memória, então essa variável aponta para o local onde está armazenado lá o 3, o 5 e o 7, tá? Então é uma variável apontadora. Gosto de fazer uma analogia, ela é um atalho, tá? Imaginem que ela é um link. Então essa variável V1 aqui, ela é um link para esse conjunto de dados que a gente acabou de declarar. Bem parecido com o que a gente tem com uma variável, né? Então, só que bem parecido com o que a gente tem com uma variável, né? Que ela aponta também para um endereço de memória, né? Onde está armazenada lá a nossa informação. Aí o vetor aqui, de novo, né, como ele é um tipo primitivo, ele, em geral, ele tem um tamanho fixo, né? No momento que a gente declara ele, a gente define o tamanho. Então a maioria das linguagens também permite que eu diga o seguinte, olha, no meu vetor aqui, eu não sei quais são os elementos dele, mas eu sei que ele tem o tamanho, vamos colocar o tamanho que eu tinha colocado, que a gente estava conversando, que ele tem o tamanho 50. Então nesse vetor aqui eu vou armazenar 50 elementos, tá? Não sei quais são eles nesse momento, então estou dizendo o seguinte, olha, linguagem de programação aqui, aloque na memória 50 espaços, então vai alocar aqui, 50 espacinhos aqui, vocês estão vendo que eu não fiz desenho técnico na minha graduação, vai alocar aqui 50 espaços de tamanho int, tá? Então o sistema operacional vai fazer essa alocação aqui para mim e vai me entregar esses 50 espaços e colocar aqui nessa minha variável V2, tá? Mas então um ponto que os vetores têm aqui é, assim como na variável, né, ela tem um tipo, e esse tipo é usado para a gente definir quanto de memória ela vai ocupar, no caso dos vetores é a mesma coisa. Vejam que eu tenho um tipo e eu tenho uma quantidade que vai definir o quanto de memória a gente vai usar aqui para gravar essas informações, tá? Então acontece o mesmo. Então por isso que quando a gente estiver falando em vetor, vetor tradicional, né, aquele vetor raiz ali que a gente tem em C, tem em Java, tem na maioria das linguagens, os vetores, dificilmente a linguagem vai fornecer algum mecanismo que aumente ou diminua o tamanho de um vetor, né? Um vetor, em geral, ele tem tamanho fixo e a gente vai usar ele. Claro que depois a gente tem algumas técnicas que a gente pode, o programador, desenvolver para aumentar virtualmente o tamanho de um vetor, né? Mas daí a gente acaba entrando no assunto mais dessa visão de vetores em Python, que é a gente usar uma estrutura de dados, que é a gente usar uma lista, tá? Então, quando a gente estiver falando em vetor, só para resumir essa parte, tá? Então, o que é um vetor? O vetor é um tipo primitivo das linguagens, que permite que a gente armazene um conjunto de dados e acesse esse conjunto de dados utilizando índices, tá? Utilizando índices. Por ser um tipo primitivo, ele tem um tamanho pré-definido, né? Então ele tem 50 posições, nesse caso aqui ele tem 3 posições e assim por diante, que é o que a linguagem usa para alocar aquele espaço em memória, legal? Aí o conceito do Python, que é... Opa, deixa eu subir aqui.
baguncei aqui o meu... Aqui, usa o mouse, professor, que tu consegue. Aí, ó. O conceito do Python, que é um conceito bem interessante, Python é uma das poucas linguagens que não entrega um vetor dessa forma que eu acabei de explicar para vocês. Tá? Python entrega um conceito bem semelhante, que é o conceito de lista. Tá? Então, qual é a diferença entre um vetor e uma lista? Uma lista a gente estuda em programação, né, em computação, na verdade, nos fundamentos de computação. O conceito de listas está bem associado aqui a um conceito de estrutura de dados. Né? Então, a gente tem o seguinte, o vetor tem um tamanho fixo e limitado. Né? Então, já dá para fazer bastante coisa, mas outras coisas ficam mais difíceis. Né? Por exemplo, adicionar um elemento depois que a gente está, depois da criação do vetor, fica difícil. Então, para isso, tem o conceito de listas, que é um conceito de ter uma estrutura de dados. Então, diferente de um vetor, numa lista, a gente tem um tamanho variável. Então, uma lista é algo que usa dinamicamente a memória. Né? Só que na maioria das linguagens de programação, uma lista a gente tem em quase todas as linguagens, só que em geral a gente precisa utilizá-las de bibliotecas externas. Né? Então em Java, a gente tem que usar a biblioteca java.util, que aí tem lista, tem ArrayList, tem um monte de coisa. Em C, C++ especialmente, também tem bibliotecas que a gente consegue pegar listas e outras estruturas de dados, né? Dicionários, mapas e assim por diante. Então, por ser uma estrutura de dados, algo que já tem outras funcionalidades junto, né? Então uma lista, em geral, ela não é um tipo primitivo. Ela é uma estrutura de dados que tem junto com ela algumas funcionalidades. Por exemplo, essa de eu adicionar um elemento no final da lista, coisa que eu não consigo fazer com vetor. Então numa lista eu consigo adicionar um elemento, consigo remover um elemento, consigo fazer uma busca, né, coisas que já estão prontas, coisas que com vetor a gente precisa fazer meio que na mão. Né? Nada impede que a gente monte uma função e reuse, mas o programador precisa lidar no detalhe ali com isso. Tá? Já na lista já vem isso pronto. E aí é o que a gente chama de, no caso das listas em Python, a gente chama essas funcionalidades, a gente chama elas de métodos das listas. Né? De onde que vem esse conceito de métodos? Vem da orientação a objetos. Daqui a pouquinho eu já posso colocar alguns vídeos sobre isso também, tá? Só fechando um parênteses. Então as listas diferem dos vetores no sentido que listas, em geral, não são tipos primitivos e elas têm uma alocação dinâmica de memória. Então eu não preciso me preocupar em dizer assim, olha, eu preciso de uma lista de 50 elementos. Não, posso dizer assim, quero só uma lista e aí conforme a minha necessidade eu vou adicionando e removendo elementos dela. E aí a linguagem de programação conversa com o sistema operacional para dizer se eu vou alocar mais ou menos, tirar um pouco da memória, colocar e assim por diante. Tá? Então essa é a diferença principal aqui entre vetores e listas. Mas o interessante é que no Python as listas elas já vêm embutidas na linguagem. Então no Python uma lista é praticamente um tipo primitivo, só que ela é um objeto. Então a gente consegue acessar listas da mesma forma como eu comentei aqui com vocês, que é essa questão dos vetores, usando índices para as listas. Então no Python aqui, uma lista e um vetor são muito parecidos. Então a gente consegue acessar também uma lista usando seus índices, e na hora da declaração da lista, que eu já vou mostrar os exemplos, a gente não tem a obrigatoriedade de dizer qual é o tamanho dela. Tá? Então, pessoal, agora que a gente entendeu aqui o conceito do que é um vetor, o que é uma lista, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de como é que a gente começa a usar as listas no Python, e depois a gente vai vendo alguns exemplos mais avançados. Vou pausar aqui só para abrir o Tony. Bom, turma, então, agora vamos pensar aqui, vou mostrar para vocês como é que a gente usa as listas aqui, já dando exemplos aqui em Python, né? Então, o principal, como eu acabei de mostrar com os vetores, é o uso dos colchetes, tá? Então os colchetes, eles vão indicar que a gente está trabalhando com algum conjunto de dados, tá? Algum conjunto de dados. Então vamos ver um exemplinho bem simples aqui.
primeiro quase sempre a gente usa números, né? Então vamos colocar aqui, ó, lista 1 recebe. E aí agora aqui a gente sabe que se eu colocasse isso aqui, 5, a gente está declarando uma variável e atribuindo a ela o valor 5. Tá? Quando a gente estiver trabalhando com um conjunto de dados, a gente vai usar os colchetes aqui, abre e fecha colchetes, e aqui dentro, tá, separado por vírgula, nós vamos colocar os elementos que a gente quer armazenar. Então, de repente, aqui eu quero armazenar o 5, o 7, o menos 1 e o 0. Tá? Então, aqui em L1, a gente tem essa lista que está guardando esses elementos, né? Se a gente der uma olhadinha aqui, L1 tá aqui, e aí eu digitei aqui no terminal só para o Tony nos mostrar, ó, aqui a gente tem um endereço de memória desta variável L1, que é o que eu tinha comentado antes, que ela aponta, né, para o conjunto ali onde estão os dados, né, o 5, o 7, o menos 1 e o 0. Então o L1 aqui é um atalho, né, é o link para onde estão essas informações. E aí, pessoal, agora aqui eu já tenho uma lista, mas essa lista aqui, ela tem só esses 4 elementos. Aí tá, pô, até aí tudo bem, como é que eu faço para usar isso de fato? Né? Então, é o que eu comentei antes sobre os índices, tá? Então aqui o que acontece? O primeiro elemento aqui, que é o 5, ele tem um índice 0. Na verdade aqui, vou mostrar aqui, ó, até o Tony já está mostrando aqui para mim para facilitar. Então vejam que na minha lista, que ela tem 4 elementos, eu vou usar os índices de 0 a 3. Tá, professor, mas por que começa no 0 e não no 1? Olha, isso vem da herança lá dos vetores, né? Então, quando a gente programava vetores e tinha que usar os endereços de memória, né? Então lá na época quando se programa opa, olha a minha cachorrinha aí, a ferinha se acalmou. Então, pessoal, como eu estava dizendo, por que começa no índice 0 e não no índice 1? Quando a gente precisava lá, na época mais de programação em C, aquela programação mais raiz, que não tinha como Python, né, que a gente já tem tudo, muita coisa pronta e bem desenvolvida, a gente precisava quase que manipular o endereço de memória mesmo. Então, a gente usa o 0, por quê? Porque este primeiro endereço aqui seria o endereço inicial do meu vetor, né? Seria esse númerozinho aqui. Então imaginem que esse número é um endereço de memória. Então, para eu acessar os outros endereços de memória, eu faria o seguinte, olha, é esse endereço de memória aqui, mais 0 vezes o tamanho de um inteiro. Se eu quero ir para o endereço seguinte, seria esse endereço de memória mais uma vez o tamanho de um inteiro. Né? Então, como eu tenho números inteiros aqui, eu vou usar o tamanho para saber quanto eu preciso navegar na minha memória para acessar os elementos. Então esse aqui seria o meu endereço de memória inicial do vetor, mais 3 vezes o tamanho de um inteiro. Tá? Então só um abre e fecha parênteses aqui do porquê que é 0 e não começa em 1. Tá? Mas se vocês quiserem muito, vocês podem depois fazer a estrutura de dados de vocês que começa em 1. Não recomendo, não precisa fazer isso. Tá? Então os nossos índices começam no 0 e vão até tamanho da lista menos 1. E isso vale tanto para vetores, se a gente estiver programando em C, Java, qualquer linguagem que tenha vetor, quanto para as listas aqui no Python. Tá? Nas outras linguagens, em Java, em C, quando a gente estiver usando listas, a gente acaba que nem usa os índices, a gente usa outras formas para navegar na lista. Né? Mas o Python permite que a gente faça isso sim. Então, se a gente fizer o seguinte, ó, L1 na posição 0, quem é? É o meu 5. Tá? Se eu fizer aqui L1 na posição 3, quem é? É o 0. Né? 0, 1, 2 e 3. Tá? E aí se eu fizer o seguinte, quem é L1 na posição 4? Opa, vai dar problema. Tá? Então isso é algo que a gente precisa sempre ficar atento quando estiver trabalhando com listas e vetores, que é a questão do tamanho do nosso conjunto. Tá? Então, o meu conjunto aqui, ele tem tamanho 4.
Então, por ele ter tamanho 4, eu não consigo acessar o índice 4. Né? É como se eu estivesse querendo acessar uma variável que não foi declarada. Né? Então, a linguagem de programação não tem uma referência para ela. Tá? Então, quando vocês virem esse errinho aqui, ó, list index out of range, significa que vocês tentaram acessar um índice que não existe. Tá? Então, isso vai acontecer se eu tentar acessar qualquer índice, ó, o 5. Está mais longe ainda. Mas o que vai ser comum vai ser a gente tentar acessar aqui o índice na posição, né, que seria o tamanho do meu conjunto. Então agora a gente já sabe, olha, os índices vão do 0 até o tamanho menos 1. Então essa informação é bem importante. No próximo vídeo a gente vai usar ela para ver uma forma mais automática da gente navegar no nosso vetor, né, ou na nossa lista, usando as estruturas de repetição. Tá? Então vejam, pessoal, que no momento que eu coloco o nome da minha lista e a posição, é como se eu tivesse um nome de uma variável. Então tudo que a gente consegue fazer com uma variável, eu consigo fazer com esta referência aqui. Tá? Então essa referência, de fato, a gente pode olhar para ela como sendo uma variável que tem algum tipo. Onde é que está definido esse tipo? Está definido no momento da declaração. Né? Então, inclusive, já vou abrir um parênteses aqui, como o Python é uma linguagem que é bem flexível com os tipos, se a gente quiser misturar tipos aqui na nossa lista, a gente pode misturar. Né? Então, posso fazer aqui um exemplo, ó, lista 2 recebe, vamos colocar aqui, de repente, são os dados de um aluno. Então, a gente vai colocar aqui o número de matrícula de um aluno, o nome de um aluno, o Helder, que é um aluno aqui, o Helder cursa Ciência da Computação, e o Helder tem, sei lá, alguma data de nascimento, qualquer outra coisa a gente pode seguir colocando aqui. Então essa lista, ó, é algo que a gente consegue declarar em Python, mas é um exemplo de coisa que a gente não vai conseguir declarar em C ou em Java pela questão dos tipos. Tá? Mas aí os acessos aqui vão funcionar da mesma forma. Então, ó, L2 na posição 1, quem é que vai ser? 0, 1. Então vai ser o texto Helder. Tá? Então, como isso aqui é uma variável, e se eu quiser mudar o valor? Não tem problema nenhum. A gente vai usar a atribuição para isso. Então, L2 na posição 1 recebe, vamos colocar aqui o meu nome e sobrenome, Helder Santos. Legal, acabamos de trocar. Se a gente mostrar aqui L2, né, já vai ter 1, 2, 3, Helder Santos, já trocamos normalmente. Aí se eu precisar usar isso dentro de uma condição, dentro de um if ou dentro de uma expressão, não tem problema nenhum, a gente pode usar igual como se fosse uma variável. Ó, vamos pegar esse 1, 2, 3, vamos ver se L2 na posição 0, que é o 1, 2, 3, vamos ver se ele é igual a 1, 2, 1, tá? Vai dar falso, tá? Então a gente consegue usar como se fosse uma expressão normal, né? Se a gente colocasse que é igual a 1, 2, 3, aí já vai dar verdadeiro, porque 1, 2, 3 é igual a 1, 2, 3, não tem problema nenhum. Bacana? Então, pessoal, a ideia desse vídeo é mostrar o básico, né, os primeiros passos para a gente entender o conceito do que é uma lista, o que é um vetor e como que funciona essa ideia de acesso por índice. Tá? Nos próximos vídeos a gente vai ver como é que a gente manipula uma lista em que a gente talvez não saiba o tamanho ou que ela tem um tamanho muito grande, né? Então naquele exemplo dos 50 números que eu dei no início do vídeo, a gente não vai ficar usando aqui o índice 0, 1, 2, 3 até o 50. Vamos usar o que a gente conhece de estruturas de repetição para manipular automaticamente esses valores, tá? Então esse vai ser o conteúdo dos próximos vídeos. Então, resumindo este vídeo, o que é um vetor? Vetor é um conjunto de dados que é um tipo primitivo na grande maioria das linguagens. Por ser um tipo primitivo, tem um tamanho pré-determinado na hora da sua criação. O que é uma lista? Também é um conjunto de dados, mas é uma estrutura de dados. Na maioria das linguagens, é uma estrutura de dados que está disponível em bibliotecas externas. Tá? No caso do Python, a gente não tem esse conceito de vetor, mas a gente tem o conceito de lista, que vem já na linguagem. Então, por vir na linguagem,
a gente consegue declarar ela automaticamente, assim como eu mostrei, e eu consigo usar também os índices para acessar os elementos de uma lista. Como é que são esses índices? A gente vai usar os colchetes, tá? Então, como é o resuminho, como é que se declara uma lista? Basta usar o nome, né? Então lista, e colocar abre e fecha colchetes, e aqui dentro eu coloco os meus elementos de qualquer tipo que a gente tenha disponível no caso do Python. Aqui eu declarei a lista, para a gente acessar, a gente vai usar os índices, então lista na posição 0. Acessei. Para eu modificar, é a mesma coisa que fosse uma variável. Posso usar uma atribuição, recebe, por exemplo, aqui ó, vamos fazer lista na própria posição 0 vezes 2. Tá? Então se a gente der uma olhadinha qual é o valor agora, passa a ser 8. Legal, pessoal? Espero que tenham compreendido esse vídeo um pouquinho mais conceitual. Nos próximos a gente já entra em detalhes mais práticos sobre o uso de listas em Python e sempre que possível vou fazendo um paralelo com vetores em outras linguagens. Valeu, turma! Até mais!